Você já teve um sonho que parecia mais do que apenas imaginação? Um sonho que ecoava tão profundamente em seu coração que você sentiu que Deus estava tentando lhe dizer algo? Hoje, vamos explorar os sonhos que revelam o chamado de Deus em nossas vidas. Não é apenas uma questão de interpretação, mas de como essas visões podem transformar nossa jornada espiritual. Então, junte-se a mim enquanto mergulhamos nessa fascinante jornada de descoberta espiritual através dos sonhos. Para entender os sonhos proféticos na Bíblia, é essencial mergulhar na riqueza dos relatos sagrados que revelam a comunicação divina através dessas experiências. Neste vídeo, exploraremos o que são sonhos proféticos, seu propósito e exemplos marcantes na Escritura que demonstram como Deus utiliza esses meios para transmitir mensagens importantes aos seus servos. Os sonhos proféticos são experiências em que Deus se revela ao homem através de imagens, símbolos ou narrativas durante o estado de sono. Eles diferem dos sonhos comuns por sua natureza reveladora e pela clareza com que comunicam uma mensagem espiritual, muitas vezes direcionando ações futuras ou revelando aspectos desconhecidos do presente ou do futuro. O propósito dos sonhos proféticos pode ser multifacetado. Em muitos casos, eles servem para transmitir advertências, instruções, consolo, orientação ou para revelar o plano divino para a vida de uma pessoa, comunidade ou nação. A Bíblia está repleta de exemplos onde Deus escolheu revelar sua vontade através de sonhos, demonstrando assim sua soberania e seu desejo de se comunicar de maneira íntima com seus filhos. Um exemplo clássico de sonho profético na Bíblia é encontrado no livro de Gênesis, no relato dos sonhos de José, filho de Jacó. José teve 2 sonhos significativos que revelaram seu futuro papel como líder e salvador de sua família. No primeiro sonho, Gênesis 37, 5, 8, ele viu feixes de trigo, dos quais os feixes de seus irmãos se curvavam diante do seu feixe, simbolizando sua autoridade sobre eles. No segundo sonho, Gênesis 37, 9 e 10, José viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele, representando seus pais e irmãos. Esses sonhos proféticos não apenas predisseram seu futuro governo sobre sua família, mas também o estabeleceram como um dos principais personagens no plano de Deus, para a preservação do povo de Israel, durante a fome que viria sobre a terra. Além de orientar indivíduos em seus destinos pessoais, os sonhos proféticos também foram usados por Deus para direcionar o curso da história e comunicar sua vontade para nações inteiras. Um exemplo notável é o sonho do rei Nabucodonosor, relatado no livro de Daniel, Daniel 2. Nabucodonosor teve um sonho perturbador que o deixou inquieto, mas ele não conseguia lembrar do conteúdo do sonho. Isso o levou a convocar seus sábios e magos para interpretarem o sonho, mas eles falharam. Foi então que Daniel, um jovem hebreu que servia na corte do rei, foi chamado e, através da revelação divina, não apenas interpretou o sonho, mas também revelou o próprio conteúdo do sonho ao rei. O sonho de Nabucodonosor, uma estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés mistos de ferro e barro, simbolizava os impérios futuros que dominariam a região, com o último sendo o reino eterno de Deus, que jamais será destruído. Esses exemplos ilustram claramente como os sonhos proféticos servem como um canal pelo qual Deus comunica seus planos e propósitos ao homem. Eles não são apenas visões aleatórias, mas mensagens divinamente inspiradas que podem moldar o curso da vida de indivíduos e influenciar o destino de nações. Ao explorar os sonhos proféticos na Bíblia, podemos ver claramente o cuidado de Deus em se comunicar com sua criação de maneiras que são significativas e compreensíveis.
Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Ele escolheu usar sonhos para revelar seu plano soberano, guiar seus servos e preparar o caminho para o cumprimento de sua vontade na terra. Através dos exemplos de José e Daniel, aprendemos que os sonhos proféticos não devem ser desconsiderados como meras coincidências ou imaginações, mas como ferramentas poderosas nas mãos de um Deus que está ativamente envolvido na vida de seus filhos. Portanto, ao prosseguirmos neste estudo sobre os 11 sonhos que revelam o chamado de Deus, é crucial lembrar que a interpretação de sonhos requer discernimento espiritual e uma profunda conexão com Deus. Que possamos buscar entender o propósito divino por trás dessas revelações e estar abertos para receber e discernir as mensagens que Deus nos transmite através dos sonhos. Que nossa fé seja fortalecida ao reconhecermos a fidelidade de Deus em nos guiar através de todos os meios possíveis, incluindo os sonhos proféticos, em conformidade com sua vontade soberana e amorosa. Se você está gostando do conteúdo que compartilhei hoje sobre sonhos e chamados divinos, saiba que aqui no canal você pode esperar por mais vídeos que alimentam o espírito e oferecem ensinamentos bíblicos todos os dias. Não perca essa oportunidade de crescer espiritualmente com a gente. Inscreva-se agora no canal para não perder nenhum conteúdo edificante e transformador. Juntos, vamos explorar mais profundamente a Palavra de Deus e fortalecer nossa fé a cada novo vídeo. Clique no botão de inscrição abaixo e faça parte dessa jornada de aprendizado diário. Para compreender as características dos sonhos que indicam o chamado de Deus, é essencial mergulhar na rica tapeçaria dos relatos bíblicos que ilustram como Deus utiliza os sonhos para revelar sua vontade e direção aos seus servos. Essas experiências não são meras manifestações aleatórias da mente humana, mas sim manifestações divinas que comunicam mensagens profundas e significativas para orientar e guiar aqueles que buscam seguir o plano de Deus para suas vidas. Os sonhos que vêm de Deus são frequentemente caracterizados por sua clareza e intensidade. Eles não são vagos ou obscuros, mas transmitem uma mensagem nítida e inequívoca que ressoa no coração e na mente da pessoa que os recebe.
Essa clareza permite ao receptor entender a mensagem sem ambiguidade, diferenciando os sonhos divinos de meras imaginações ou sonhos comuns. Um exemplo claro de um sonho impactante e claro é encontrado na vida de José, filho de Jacó, no Antigo Testamento. José teve 2 sonhos significativos que revelaram seu chamado e destino como líder e governante sobre sua família. No primeiro sonho, Gênesis 37, de 5 a 8, ele viu feixes de trigo, dos quais os feixes de seus irmãos se curvavam diante do seu feixe, simbolizando sua autoridade e posição elevada sobre eles. No segundo sonho, Gênesis 37, 9 e 11, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele, representando seus pais e irmãos, indicando seu futuro papel como um líder proeminente. Esses sonhos não deixaram dúvidas em José sobre o plano de Deus para a sua vida. Eles foram tão claros e intensos que ele sentiu a necessidade de compartilhá-los com sua família, mesmo sabendo que isso poderia causar inveja e conflito entre seus irmãos. A clareza desses sonhos reflete a natureza direta e inequívoca da comunicação divina, demonstrando como Deus usa os sonhos para transmitir seus propósitos com precisão e poder. Outra característica dos sonhos que indicam o chamado de Deus é sua repetição ou confirmação através de outras pessoas ou circunstâncias. Gênesis 41:32 nos oferece um exemplo vívido dessa dinâmica. Depois de interpretar com sucesso os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó no Egito, José revelou que os sonhos se repetiram 2 vezes para cada um deles, porque Deus estava estabelecendo firmemente o que aconteceria em breve. Essa repetição não apenas enfatizou a importância e a urgência das mensagens divinas, mas também confirmou sua veracidade e confiabilidade aos olhos do faraó e de todos os que testemunharam o cumprimento das predições de José. A repetição dos sonhos de Deus serve como um sinal de sua soberania e fidelidade em cumprir suas promessas. Ela também funciona como uma garantia para o receptor do sonho, fortalecendo sua fé e confiança na orientação divina. Ao ver o mesmo tema ou imagem aparecer repetidamente em sonhos, a pessoa pode ter certeza de que Deus está transmitindo uma mensagem essencial que merece atenção e resposta. Além da repetição, os sonhos de Deus frequentemente são confirmados através de outras pessoas ou circunstâncias. Isso é evidenciado no livro de Daniel, onde o próprio Daniel foi chamado para interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, que havia sido previamente compartilhado com seus sábios e magos. Após revelar não apenas a interpretação, mas também o conteúdo original do sonho, Daniel demonstrou a validade da revelação divina diante de toda a corte e do próprio rei. Este ato não apenas confirmou a autenticidade do sonho como uma mensagem de Deus, mas também estabeleceu Daniel como um profeta confiável e canal de comunicação entre Deus e o mundo secular. Essa confirmação externa não apenas valida os sonhos de Deus, mas também serve para fortalecer a fé e a confiança daqueles que os recebem. Quando outras pessoas testemunham ou experimentam a manifestação do que foi revelado em um sonho profético, isso não apenas confirma a autenticidade da experiência, mas também edifica a fé da comunidade de crentes e pode servir como um sinal para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Os sonhos que indicam o chamado de Deus desempenham um papel crucial na vida espiritual e na jornada de fé dos crentes. Eles não são apenas ferramentas para a orientação pessoal, mas também podem ser usados para alertar, preparar e capacitar indivíduos para desempenhar um papel específico no plano divino para o mundo. Ao longo da história bíblica e na vida contemporânea, vemos exemplos de como os sonhos têm sido usados para conduzir o povo de Deus em tempos de incerteza, desafio ou necessidade.
No Novo Testamento, José, marido de Maria, mãe de Jesus, foi guiado por meio de sonhos a respeito do nascimento e da proteção de Jesus. Em Mateus 1, 20 e 21, um anjo do Senhor aparece a José em um sonho, explicando-lhe a origem divina do filho que Maria carrega em seu ventre e instruindo-o a nomeá-lo Jesus, que significa ele salvará seu povo dos pecados deles. Este sonho não apenas esclarece o propósito e a identidade do Messias, mas também orienta José na aceitação de seu papel como guardião e protetor de Jesus durante os anos cruciais de sua infância e juventude. Através desses exemplos, vemos que os sonhos que indicam o chamado de Deus não são limitados a uma época específica da história ou a um grupo seleto de pessoas. Eles continuam a ser uma ferramenta poderosa e acessível pela qual Deus se comunica com seus filhos, revelando verdades espirituais, instruções práticas e visões do futuro. Como crentes, devemos estar abertos e receptivos aos sonhos que vêm de Deus, buscando discernimento e sabedoria para interpretar suas mensagens e responder com fé e obediência. À medida que concluímos nossa exploração sobre as características dos sonhos que indicam o chamado de Deus, é essencial lembrar que Deus escolhe comunicar-se conosco de maneiras diversas e criativas, incluindo através de sonhos. Essas experiências não devem ser desprezadas ou ignoradas, mas devem ser valorizadas como uma expressão da graça e do cuidado de Deus por seus filhos. Que possamos aprender com os exemplos de José, Daniel, José, esposo de Maria, e muitos outros na Bíblia, que foram guiados, instruídos e capacitados por meio de sonhos proféticos. Que nossa fé seja fortalecida ao reconhecermos que Deus continua a nos chamar, nos equipar e nos enviar através de revelações pessoais e claras que recebemos em sonhos. Que busquemos sempre a sabedoria divina ao interpretar e responder aos sonhos que vêm de Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas e guiar nossos passos em seu caminho. Interpretar e discernir os sonhos que supostamente revelam o chamado de Deus é uma jornada espiritual profunda e crucial para os crentes. Na Bíblia, encontramos vários exemplos de como Deus se comunicou por meio de sonhos, mas também há uma clara instrução para que tenhamos discernimento espiritual ao interpretar essas experiências. Neste vídeo, exploraremos como discernir um sonho divino e as ferramentas essenciais para interpretá-lo com sabedoria, utilizando passagens bíblicas que nos orientam nesse processo de compreensão espiritual. A Bíblia nos ensina a não crer em todos os espíritos, mas a testá-los para ver se são de Deus, como está escrito em 1 João 4:1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Essa instrução é essencial ao lidar com sonhos que afirmam ser de origem divina. Nem todo sonho que parece espiritual ou profético é necessariamente de Deus. Portanto, é crucial que os crentes exerçam discernimento espiritual. O discernimento envolve avaliar o conteúdo, o contexto e o fruto de um sonho. Um sonho que vem de Deus geralmente estará alinhado com os princípios e ensinamentos da palavra de Deus. Ele não contradirá as Escrituras, mas poderá ampliar ou aplicar de maneira específica um princípio bíblico em uma situação pessoal ou coletiva. Além disso, um sonho divino frequentemente carrega uma impressão de paz, clareza e convicção espiritual que ressoa com o coração e a mente da pessoa que o recebe. No caso de José, no Antigo Testamento, seus sonhos sobre seus irmãos, se curvando diante dele, não apenas se alinharam com o propósito divino para sua vida, mas também foram confirmados pelo cumprimento posterior dessas visões. A interpretação e o discernimento corretos dos sonhos não apenas garantem que estamos seguindo a direção de Deus,
mas também nos protegem de enganos e falsas interpretações que poderiam nos desviar do caminho da verdade espiritual. Provérbios 15:22 nos ensina que os planos falham por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Da mesma forma, interpretar sonhos divinos requer a utilização de ferramentas espirituais e conselhos sábios de líderes espirituais maduros. A Bíblia é a fonte primária de orientação para a interpretação dos sonhos, pois nela encontramos exemplos e princípios que nos ajudam a entender como Deus se comunica por meio de imagens e símbolos. Ao usar a Bíblia para interpretar um sonho, é importante buscar paralelos e padrões que possam esclarecer o significado das imagens ou narrativas presentes na experiência onírica. Muitas vezes, os profetas do Antigo Testamento, como Daniel e José, interpretaram sonhos com base em sua compreensão das promessas de Deus, sua justiça e seu plano redentor para a humanidade. Da mesma forma, os princípios do Novo Testamento, incluindo as palavras de Jesus e as epístolas dos apóstolos, oferecem uma lente através da qual podemos discernir se um sonho é uma revelação divina ou um produto da imaginação humana. Além da Bíblia, a oração desempenha um papel fundamental na interpretação dos sonhos. Ao buscar a orientação do Espírito Santo, os crentes podem receber revelação adicional sobre o significado de um sonho e como aplicar seus ensinamentos em suas vidas. A oração não apenas nos conecta diretamente com Deus, mas também abre nosso coração e mente para receber insights espirituais que não são acessíveis através de meios puramente intelectuais. Por fim, buscar conselhos de líderes espirituais, experientes e maduros é uma prática sábia ao lidar com sonhos que possam ter implicações significativas em nossa vida pessoal ou na vida da comunidade de fé. Esses líderes podem oferecer perspectivas adicionais, correções amorosas e direção espiritual que complementam nossa própria busca pela interpretação correta. Eles servem como guardiões espirituais que nos ajudam a navegar nas complexidades da vida espiritual e a discernir a vontade de Deus de maneira mais completa e precisa. À medida que concluímos nossa exploração sobre a interpretação e o discernimento dos sonhos que indicam o chamado de Deus, é crucial lembrar que a busca por entendimento espiritual não é apenas um exercício intelectual, mas um ato de fé e confiança em Deus. Ele promete nos guiar em toda a verdade, João 16:13, e nos capacitar através de seu Espírito Santo para discernir entre o que é de Deus e o que não é. Portanto, que possamos abraçar a sabedoria e a orientação divinas ao interpretar sonhos que parecem carregar uma mensagem de Deus. Que utilizemos as ferramentas espirituais à nossa disposição, a Bíblia, a oração e o conselho de líderes espirituais, para discernir com clareza e precisão o propósito e a vontade de Deus para nossas vidas. Que nossa fé seja fortalecida ao buscar compreender os mistérios do reino de Deus, revelados através dos sonhos que nos são dados, sabendo que Ele é fiel para nos guiar em seu caminho de verdade e graça. Entender a dinâmica dos sonhos que revelam o chamado de Deus não se limita apenas aos relatos antigos da Bíblia, mas também abrange experiências contemporâneas de cristãos ao redor do mundo. Nestes tempos modernos, muitos crentes têm compartilhado relatos poderosos de sonhos proféticos que impactaram profundamente suas vidas, guiando-os, encorajando-os e capacitando-os para cumprir o propósito divino em suas jornadas espirituais. Esses testemunhos não apenas ilustram a contínua operação de Deus através dos sonhos, mas também destacam como a comunidade cristã moderna reconhece e interpreta essas manifestações espirituais. Um aspecto fascinante dos sonhos que revelam o chamado de Deus na era moderna
é a diversidade e a multiplicidade de experiências vivenciadas por crentes ao redor do mundo. Cada história é única em sua expressão, mas compartilha um tema comum de como Deus escolhe se comunicar de maneira pessoal e reveladora através dos sonhos. Um exemplo inspirador é o testemunho de um missionário contemporâneo que compartilhou como um sonho específico o orientou a ir para uma região específica onde o evangelho ainda não havia sido pregado. Neste sonho, ele viu pessoas em necessidade espiritual clamando por ajuda, e essa visão o motivou a buscar o chamado missionário em sua vida. Com base nessa experiência, ele foi capacitado pelo Espírito Santo para estabelecer um ministério de impacto naquela comunidade, levando muitos a Cristo através de seu testemunho e serviço. Outro relato poderoso vem de uma mulher que, em um momento de grande incerteza e desespero, recebeu um sonho em que via claramente uma direção específica para sua carreira profissional. Esse sonho não apenas trouxe clareza sobre sua vocação, mas também lhe proporcionou uma paz profunda e uma confiança renovada no cuidado de Deus por sua vida. Ela testemunhou como aquele sonho não só a guiou em sua carreira, mas também fortaleceu sua fé e sua comunhão com Deus. Esses exemplos contemporâneos refletem a contínua atividade de Deus através dos sonhos, demonstrando como Ele usa essas experiências para edificar, guiar e equipar seus filhos para o serviço em seu reino. Cada testemunho ilustra não apenas a validade dos sonhos proféticos nos dias de hoje, mas também a importância de estar aberto à voz de Deus em todas as formas que Ele escolhe se manifestar. A maneira como a comunidade cristã moderna reconhece e valida os sonhos proféticos varia, mas geralmente envolve uma combinação de discernimento espiritual, avaliação das Escrituras e aceitação da experiência pessoal do indivíduo. Líderes e teólogos contemporâneos desempenham um papel crucial ao orientar os crentes na interpretação e na aplicação dos sonhos divinos em suas vidas e ministérios. Por exemplo, pastores e líderes cristãos frequentemente encorajam seus congregados a testarem os espíritos e a compararem suas experiências com as verdades bíblicas. Essa abordagem é fundamentada na instrução bíblica encontrada em 1 João 4:1, que nos exorta a não crer em todo espírito, mas a testá-los para ver se procedem de Deus. Ao seguir esse princípio, a comunidade cristã busca garantir que as revelações recebidas através dos sonhos estejam alinhadas com a vontade e a natureza de Deus, conforme reveladas nas Escrituras Sagradas. Além disso, teólogos contemporâneos contribuem para o entendimento acadêmico e prático dos sonhos proféticos, oferecendo insights sobre como os princípios teológicos podem ser aplicados às experiências espirituais pessoais. Eles ajudam a estabelecer diretrizes para a interpretação correta dos sonhos, incentivando uma abordagem equilibrada que valoriza tanto a revelação direta de Deus quanto o discernimento comunitário. A validação dos sonhos proféticos pela comunidade cristã também pode incluir relatos de sinais e confirmações adicionais que acompanham essas experiências. Por exemplo, quando um sonho profético é confirmado através de circunstâncias que se desdobram de maneira alinhada com a visão inicial, isso fortalece a fé e a convicção da pessoa que teve o sonho, bem como da comunidade que a cerca. À medida que concluímos esta exploração sobre os testemunhos contemporâneos de sonhos proféticos que revelam o chamado de Deus, é evidente que essas experiências continuam a desempenhar um papel vital na vida espiritual e no testemunho dos crentes ao redor do mundo. Desde missionários que são direcionados a campos específicos, até profissionais que recebem clareza sobre suas carreiras, os sonhos divinos são ferramentas poderosas nas mãos de Deus para guiar,
equipar e capacitar seu povo para o serviço e a glória do seu nome. Que possamos valorizar e celebrar esses testemunhos como evidências da fidelidade e da comunicação contínua de Deus conosco. Que possamos ser encorajados a buscar discernimento espiritual, aprofundando nossa compreensão das Escrituras e submetendo nossas experiências espirituais ao escrutínio amoroso da comunidade de fé. Que, acima de tudo, possamos estar abertos e receptivos à voz de Deus, que ainda fala conosco hoje através de sonhos que revelam seu chamado, sua vontade e seu amor por nós. Responder ao chamado de Deus através dos sonhos é um tema profundo e significativo na jornada espiritual de um crente. Na Bíblia e na experiência cristã contemporânea, encontramos exemplos inspiradores de como indivíduos foram guiados, capacitados e transformados pela orientação divina recebida em sonhos que revelaram o chamado de Deus para suas vidas. Neste vídeo, exploraremos como devemos agir após receber um sonho profético que parece ser um chamado de Deus, usando exemplos bíblicos e conselhos práticos para orientar nossa resposta de fé e obediência. Ao considerar como devemos agir após receber um sonho que parece ser um chamado de Deus, é instrutivo olhar para exemplos bíblicos de como os servos de Deus responderam a revelações divinas em suas vidas. Um exemplo notável é encontrado em Atos 16, 9 e 10, onde Paulo recebe uma visão durante a noite na qual um homem da Macedônia lhe suplica: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Este sonho foi instrumental na direção missionária de Paulo e de seus companheiros. Após receber essa visão, Paulo e seus companheiros imediatamente se prepararam para partir para a Macedônia, reconhecendo que Deus os havia chamado para pregar o Evangelho naquela região. Este exemplo demonstra uma resposta rápida e obediente ao chamado de Deus revelado através de um sonho profético. Eles não apenas entenderam o significado do sonho, mas também agiram com prontidão para cumprir a vontade divina, confiando na orientação clara que haviam recebido. Da mesma forma, o exemplo de José no Antigo Testamento também ilustra como devemos agir após receber um sonho profético. José não apenas interpretou os sonhos que Deus lhe deu, mas também agiu de acordo com as orientações que eles continham. Ele foi diligente em seguir o plano divino, mesmo quando enfrentou desafios e adversidades ao longo do caminho. Sua resposta ao chamado de Deus em seus sonhos o levou a cumprir um papel vital na preservação de sua família e da nação de Israel durante um período de fome severa. Portanto, uma ação prática após receber um sonho profético que parece ser um chamado de Deus é buscar clareza e confirmação através da oração e do aconselhamento espiritual. É essencial estar disposto a agir com fé e obediência, confiando que Deus é fiel para guiar e capacitar aqueles que respondem ao seu chamado. A fé e a obediência são fundamentais ao responder ao chamado de Deus, revelado através de sonhos. Hebreus 11:8 oferece um exemplo poderoso dessa dinâmica na vida de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Abraão é conhecido como o pai da fé, precisamente por sua disposição em confiar na palavra de Deus e obedecer aos seus mandamentos, mesmo quando isso exigia deixar tudo o que conhecia para trás. Quando aplicado aos sonhos que revelam o chamado de Deus, o exemplo de Abraão nos ensina que nossa resposta deve ser fundamentada na fé em Deus e na sua promessa. Devemos estar dispostos a confiar na sabedoria e no poder de Deus para nos guiar, mesmo quando os passos seguintes parecem incertos ou desafiadores. A obediência decorrente da fé demonstra nossa confiança na soberania de Deus e em sua capacidade de cumprir seus propósitos através de nós.
Além disso, a obediência ao chamado de Deus, revelado através de sonhos, muitas vezes implica em sacrifícios pessoais e renúncias. José, marido de Maria, é outro exemplo notável de obediência radical ao responder aos sonhos que ele recebeu sobre o nascimento e a proteção de Jesus. Ele aceitou a responsabilidade de ser o pai adotivo de Jesus e de proteger sua família das ameaças externas, mesmo que isso exigisse sacrifícios significativos em sua vida pessoal e profissional. Portanto, ao sermos confrontados com sonhos que parecem carregar um chamado divino, devemos estar preparados para sacrificar nossas próprias vontades e desejos em favor da vontade de Deus. Isso significa estar disposto a abandonar confortos e seguranças pessoais em nome do serviço ao reino de Deus e a expansão de sua glória na terra. Ao concluir esta exploração sobre como devemos agir após receber um sonho profético que parece ser um chamado de Deus, é claro que a resposta adequada envolve uma combinação de discernimento espiritual, fé ativa e obediência radical. Inspirados pelos exemplos de Paulo, José, Abraão e muitos outros na Bíblia e na vida contemporânea, somos desafiados a ouvir atentamente a voz de Deus em nossas vidas, a buscar clareza através da oração e do aconselhamento espiritual, e a responder com prontidão e confiança ao seu chamado. Que possamos ser como Paulo, prontos para partir à Macedônia quando o Espírito Santo nos chama, através de sonhos que nos revelam seu propósito e sua vontade. Que nossa fé seja fortalecida e nossa obediência seja firme à medida que nos submetemos ao plano soberano de Deus para nossas vidas. Que cada um de nós seja capacitado pelo Espírito Santo para cumprir o chamado divino com alegria e convicção, sabendo que servimos a um Deus que continua a se comunicar conosco através de sonhos que revelam sua glória e seu amor por nós. Espero que este vídeo tenha sido inspirador e edificante para você, explorando os sonhos que revelam o chamado de Deus. Que você possa continuar buscando discernimento espiritual e estar aberto à voz de Deus através dos seus sonhos. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais vídeos que fortalecem nossa fé e nos aproximam de Deus. Que a paz de Cristo esteja com você e até o próximo vídeo.